Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. E aí, hein, galera? Como é que foi a noite de vocês? Eu tenho certeza que muitos de vocês, assim como eu, dormiram muito pouco, né? Com certeza estão muito emocionados e ainda sem acreditar no que a gente viveu. E ontem eu vivi um dos dias mais felizes da minha vida, um dos dias mais épicos de toda a minha história neste mundo. O dia de ontem só não foi mais feliz do que o dia que esse ser humano aqui nasceu, que o meu filho veio ao mundo. Aliás, né, meu amor? O Remo, em 92, conquistou o último acesso para a Série A, o ano em que eu nasci, e o Brandon, meu filhote, ele nasceu em 2025. E coincidentemente, depois de 33 anos, o Remo volta a conquistar uma Série A. Então eu sou muito apegado também a essas coincidências, apegado a esses fatores externos que ontem culminaram com esse nosso acesso. A gente vai conversar muito com vocês sobre esse jogo de ontem. Eu já peço muito que você deixe o like, que você verifique a subscrição aqui no canal e que você hype o conteúdo, aqueles recados que você já sabe. É o Remo na Série A! Vem com a gente! Bom, galera, esse vídeo aqui eu não montei roteiro nenhum, tá? Esse vídeo aqui a gente vai falar sobre o que foi primeiramente o nosso ano e depois a gente vai falar sobre o que a gente viveu nesses últimos anos aí com o Clube do Remo, né? Bom, não dá para esquecer daquela entrevista do Papelinho logo após o acesso do ano passado para a Série B, em que o Papelinho disse de que ele poderia ficar no Remo, com o Remo pensando grande, pensando na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Remo realmente pensou grande, o Remo realmente pensou, montou um planejamento para brigar pelo acesso. O Remo sempre esteve com esse pensamento de brigar pelo acesso, mesmo que não falasse isso claramente em algumas situações. E o Remo trouxe bons jogadores esse ano, trouxe jogadores que estavam desacreditados na carreira, como o próprio Pedro Rocha, chegou muito embaixo aqui, inclusive chegou menos badalado que o Felipe Viseu, para quem não lembra. O Felipe Viseu inclusive pegou a 33 e o Pedro Rocha caladinho pegou a 32 ali, e começou um trabalho de recuperação na carreira. Os melhores números do Pedro Rocha na carreira foram no Clube do Remo, 19 gols nesta temporada, artilheiro da Série B. E o Remo trouxe jogadores interessantes, jogadores que passaram pela própria Série A, que tiveram uma carreira internacional também. Aí teve o primeiro momento com o Rodrigo Santana, em que infelizmente não deu certo, o time não deu liga, o Santana acabou insistindo no esquema tático ali que não vingava. A gente foi eliminado pelo Criciúma na Copa do Brasil e ele acabou caindo. Veio aquela paralisação do Parazão, a gente conseguiu de uma certa forma se organizar com o Daniel Paulista, que chegou, deu uma cara nova pro time. Os jogadores que chegaram também ali acabaram ajudando ele, como o Janderson, Caio Vinícius. E o Remo começou a encontrar o norte. Marcelinho começou a jogar bola, né? O Remo começou a encontrar ali um time, o Reinaldo também encaixou. E a gente não só é campeão paraense com o Daniel, mas também tem um início muito promissor, um dos melhores inícios aí de Campeonato Brasileiro. E olha como é importante começar bem uma competição. Talvez, se o Remo não tivesse começado tão bem, talvez a gente não tivesse realmente ter tido fôlego para chegar até o final. Só que aí o Daniel comete uma besteira, um erro absurdo. Claro que foi por dinheiro e por outras situações também, mas ele não pensou e não acreditou de que poderia ser possível fazer história com o Remo. Preferiu voltar para o esporte, apostou lá na idolatria que ele tem, né? O Daniel tem uma história com o esporte, campeão da Copa do Brasil, mas foi um tiro no pé porque todo mundo sabia que o esporte já estava rebaixado. Ele foi para lá para substituir o Tonho Oliveira e depois de um tempo acabou demitido e o esporte rebaixado.
Aí o Remo vai atrás justamente do Antônio Oliveira, que o Daniel o substituía, né, lá no Sport. E o Antônio Oliveira, que não consegue fazer um bom trabalho, principalmente nos jogos em Belém. O Remo perdeu muitos pontos com o Antônio Oliveira aqui na capital paraense. Foi um bom visitante, é verdade, mas o Remo ganhava os seus jogos sem convencer. Ganhava os seus jogos dependendo muito das individualidades, como por exemplo o próprio Pedro Rocha. O Marrone, alguns jogos também decidiu com o Antônio Oliveira. Escalava mal o time, colocava jogadores fora de posição, como o caso do Diego Hernandes. E muitos de nós, a gente viu o acesso ficar distante quando o Remo bateu a 12ª colocação. Inclusive ficamos preocupados ali. Olha, será que a gente vai lutar contra o rebaixamento ou esse trabalho do Antônio ainda alguém pode salvar? E aí chega o Guto Ferreira, né, que tinha começado a Série B com o Cuiabá. E ele chega no Remo depois de uma insistência ali com o Antônio Oliveira, que já poderia ter sido demitido antes. O Tonhão vai para a coletiva e fala de que o Guto tinha todas as possibilidades para ainda recuperar o Remo e dar o acesso. Inclusive, mais uma vez aqui, eu vou falar sobre isso. Já tinha falado sobre isso em alguns outros vídeos, né? O Tonhão, ele foi muito corajoso, porque ele chegou na coletiva ali, ele falou sobre essa possibilidade do acesso do clube do Remo ainda, mas o Tonhão, ele foi o responsável pelo Guto ter vindo para o clube do Remo. Talvez o grande erro do Braz tenha sido insistir com o português por muito tempo e não ter mandado ele logo embora. Não só para trazer o Guto, mas para encerrar aquele trabalho que a gente sabe que não iria a lugar nenhum. O Tonhão foi lá, contratou o Guto Ferreira, apostou no Gordiola, e o Guto precisava chegar e fazer um milagre. E ele conseguiu. Engatou 6 vitórias seguidas. O Remo ganhou um padrão de jogo muito bom. Encontrou a melhor formação possível, talvez, para colocar em campo. Venceu o Clássico Repar, fundou o rival na zona do rebaixamento. Poderia ter vencido 7 seguidas se aquele gol da Chapecoense, faltando 10 segundos, não tivesse saído. Ali talvez o Remo tivesse encaminhado um pouco mais fácil o seu acesso se tivesse vencido a equipe catarinense. Aí vieram 3 jogos cruciais aí: Novo Horizontino, Avaí e o Goiás. E na coletiva pós-jogo contra a Chape, o Guto falou: gente, não podemos desacreditar, nada está perdido. Não é esse gol que saiu no final que vai tirar nossas possibilidades de acesso. E ele com certeza tinha toda a razão. O Remo vai a Novo Horizonte, empata com o Novo Horizontino jogando um futebol abaixo. Vai para Santa Catarina e todas aquelas circunstâncias que vocês já sabem. Ele conhece a primeira derrota, aquele 3-1 dolorido lá no sul do Brasil. E o Remo chega na última rodada com chances de conquistar o acesso, mas dependendo ainda de possibilidades, dependendo de outras questões, ou de um empate da Chapecoense, ou de uma derrota do Criciúma para este Cuiabá aqui. Eu nunca pensei que eu iria dizer isso, mas obrigado, Cuiabá. Muito obrigado, Cuiabá. O Cuiabaço tá pago. 10 anos depois de um dos momentos mais traumáticos na vida dos remistas, de uns dias mais tristes da minha vida, vocês foram lá e nos ajudaram a ter a nossa maior alegria nos últimos 31 anos. A vitória do Cuiabá por 1-0 contra o Criciúma, inclusive o gol do Cuiabá no segundo tempo de ontem, ele acendeu o time em campo, porque o time entendeu que dependia só dele, dependia da vitória para chegar no acesso. Ele foi muito importante. Então o Cuiabá, que não dependia de mais nada no campeonato, né, deve ter recebido um incentivo aí para jogar muita bola. O futebol aconteceu e eles venceram o Criciúma do Eduardo Batista, que ficou pelo caminho. E assim, eu queria falar uma coisa aqui muito importante antes da gente falar sobre a nossa trajetória nos últimos anos. Durante essa semana, eu vi muitas páginas que falam do futebol paraense e que dizem ser imparciais, babando o ovo do pessoal de Goiás, aceitando collab, colocando recorte provocando o Remo, fazendo toda uma campanha
disfarçada de imparcialidade para secar o Remo. Inclusive, estavam ontem lá no Mangueirão preparando os memes em caso de um não acesso do Leão. Mas tiveram que enfiar o rabo entre as pernas, tiveram que engolir seco e viram o Remo subir para a Série A. Eu sei que tem muita gente que faz trabalho de página no futebol paraense que não gosta do Remo, que criou página para falar de futebol paraense só para zoar o Remo. Eu sei porque já me falaram sobre isso. A pessoa falou na minha cara isso. E ontem viu o Remo chegar na Série A e teve que engolir calado, enquanto seu time está aí, falido, morto na Série C. E vocês vão ano que vem trabalhar na Série A e ver o Remo jogar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o São Paulo, enquanto o time de vocês vai jogar com Barra, com Itabaiana, com Caxias e outros times de Série C. Que roteiro, hein? Que roteiro, hein? Absolute Cinema, né? Não adiantou secar e não adiantou se disfarçar dizendo que você estava apenas aceitando collab de páginas do Goiás. E que vergonha ontem, bicolores se unindo à torcida do Goiás lá nas arquibancadas, nem viram todo o jogo, foram embora antes da partida acabar e nem viram o time de vocês pegar mais uma peia no final da Série B. Então, meus parabéns, vocês superaram toda a vergonha. Aliás, meu amigo Marcelo Guedes, que tava no gramado ontem, cara, fazendo trabalho pra Bet da Sorte. E ele foi testemunha ocular, velho, do acesso do Remo e viu a torcida do Leão invadir o gramado e ficou com cara de tacho no final. Assiste aí, assiste aí. Moleque! Os caras subiram, mano. Não tem como me odiar. Não tem como me odiar, pô. Não tem como me odiar. Os caras subiram, moleque. Puta que pariu. A torcida invadiu. A torcida invadiu aqui. A torcida invadiu. Tô aqui no meio da torcida do Remo. Subiram. Estão na Série A. E o canal Meu Paysandu tá aqui. Fala dele. Tá aí o Guedes. Obrigado, Guedes. Muito obrigado pelo teu pé quente. Foi pé quente demais. E olha, bora torcer pro Leão ano que vem na Série A. Tá convidado. Cria aí o canal Meu Clube do Remo. Um abraço aí a todos os bicolores das páginas também. Calma que tem muito meme guardado ainda pra vocês. Calma. Mas falar do jogo de ontem, né, cara? O Goiás conseguiu achar um gol logo no começo. Aquele gol, claro, esfriou a gente, esfriou o Mangueirão. Mas o time do Remo conseguiu colocar a bola no chão, ter calma e, de uma certa forma, amassar o Goiás, né? O Tadeu fez 2 defesaças ali antes do gol do Pedro Rocha. 2 defesaças. O Remo empilhava a oportunidade, empilhava cruzamentos, conseguia finalizar no gol do Goiás. O Goiás não conseguia sair mais. E depois que a chuva começou, a gente inclusive foi lá para baixo das marquises porque estava muito forte a chuva. O Pedro Rocha, muito inteligente por sinal, ele vira o corpo de frente pro gol, corta para a direita, dribla 2, 3 ali e manda uma bomba, cara. Um golaço do Pedro Rocha, trazendo o Remo de volta pro jogo. E no momento crucial, porque o primeiro tempo já ia terminar, e se o Goiás vai pro intervalo com esse 1-0, eles poderiam fazer mais ainda catimba, né? Mais ainda cera e, de uma certa forma, colocar o jogo da maneira deles. E aqui é muito importante a gente falar também sobre a estratégia que o Guto Ferreira colocou ontem, né? Porque ele foi muito corajoso, colocou o Cantígio de início, que não vinha sendo utilizado. Ele coloca o Jaderson para fazer uma função ali num 4-1-4-1 ou num 4-2-3-1. O Panagiotti mais próximo dos atacantes. E o Remo, que precisava ter essa posse de bola. Por isso que o Cantígio foi escalado, porque ele tem muita qualidade no passe. O Pedro Costa na direita teve que se superar.
Sabemos da limitação aí do Pedro Costa, mas se superou ontem. O Sávio na esquerda é aquele jogador que a gente já sabe, um cara muito agudo, que vai no fundo, tem uma boa bola parada. E no segundo tempo, o Cantillo sai, que a gente sabe que o Cantillo tem também essa limitação física, e o Pavani entra. Surpreendeu todo mundo o Pavani ter entrado, porque o Pavani não vinha sendo utilizado, e foi utilizado justamente no jogo mais importante. Aliás, alguns perfis, né, começaram a falar durante a semana que ele já estava fechado com o Guarani, e depois falaram que o Remo já ia renovar com ele. Cara, em nenhum momento eu vim aqui no canal falar sobre contratação, sobre renovação, porque isso tira o foco. Isso tira o foco. Eu vou comemorar muito hoje, amanhã a gente pensa nisso. Mas o Pavani, independentemente se vai ficar ou não, foi muito profissional, jogou muita bola, esperou a chance dele e foi peça fundamental também pro Remo jogar bola no segundo tempo. O Leão Azul começou a encontrar os espaços, porque o Goiás precisava sair para fazer o gol. Não servia aquele resultado mais pro Goiás, com a vitória da Chapecoense. E, num contra-ataque, o Pedro Rocha recebe do Pana, cruza e o João Pedro, predestinado, vai lá e faz o segundo gol, virando o placar. Aí todo mundo veio as lágrimas, a emoção começou a correr forte. Aí a gente começou a acompanhar também ali o jogo do Cuiabá para saber quantos minutos tinham. E o Cuiabá começava ali já, né, a levar para os acréscimos. E aí veio o terceiro gol do Remo. Quando saiu o terceiro gol do Remo, na verdade, todo mundo já entendia que o acesso só dependia do jogo do Cuiabá. E quando terminou lá e o Klaus apitou, o Fenômeno Azul invadiu o gramado. Foi uma festa gigantesca. Os mosaicos sensacionais antes do jogo também. Uma festa absurda. E o Remo consegue esse acesso que chegou no momento a ser quase que impossível, mas o Remo é para quem acredita. O milagre aconteceu. Guto Ferreira e seus comandados conseguiram o acesso para a primeira divisão. Parabenizar o trabalho da diretoria, o trabalho do Marcos Braz, o trabalho do Tonhão, seus diretores, todo o staff remista. O Tonhão mais uma vez consegue um acesso. Inclusive o Tonhão estava na diretoria do Remo em 94, estava em 92 quando o Remo conquistou o acesso na diretoria, estava na João Avelange quando a gente subiu para a Série A e roubaram o nosso acesso, estava na diretoria em 2005 no título brasileiro da Série C e agora como presidente já tem 2 acessos seguidos. O cara é muito pé quente. E agora, galera, é pensar na estruturação. A Série A já começa dia 28 de janeiro. O Remo vai correr contra o tempo para inaugurar campos no CT, para ter condições, para dar condições aos seus jogadores e, claro, ter também condições de ir ao mercado e montar um bom time para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu não quero falar disso, quero falar da festa, quero falar do que foi ontem, do que vai ser hoje de comemoração. Aliás, daqui a pouco, às 11h50 da manhã, estarei lá no Ver o Peso com a galera do Jogo Aberto. E assim, gente, para encerrar o vídeo, uma reflexão, né? Porque eu lembro muito bem de 2008, cara. Quando a gente foi parar no inferno da Série D, a gente ficou sem divisão. Quando o Remo quase fechou as portas. Quando as brigas políticas se sobressaíam sobre o futebol, sobre a torcida. Mas a torcida do Remo, ela nunca desistiu, cara. Ela nunca desistiu, ela nunca abandonou o Remo. Ela nunca deixou de acreditar. Ela sabia que em um momento ela ia voltar a viver isso que a gente está vivendo. Porque ela sabe do potencial que ela tem. E ela carregou esse clube nas costas até a gente chegar nesse momento. E ontem, o que a torcida fez, invadindo o gramado, depois indo para a Aldeia Cabana, indo para os pontos turísticos de Belém, foi apenas um desabafo de quem estava com tudo engasgado, de quem estava com o coração apertado por ter visto seu clube ir ao inferno da Série D, ficar sem divisão, de ver outros clubes passar pelo mesmo processo e só o Remo ficar o tempo todo esperando.
de ver o seu clube se reestruturar, pagar dívidas, recuperar patrimônios como foi o Baianão, pensar grande, pensar em ser um clube gigante de Série A, de elite. E a gente nunca desistiu. E para encerrar esse vídeo, eu quero muito, de verdade, agradecer a todos vocês que estiveram com o Chaves Remista nos piores momentos de Série C, de rebaixamento, de eliminação precoce, de frustrações, mas que nunca abandonaram aqui o canal, que estiveram com a gente nos momentos mais difíceis. E eu dedico esse vídeo à minha família, à minha mãe que está longe, que eu não posso dar um abraço agora, nos meus irmãos, na minha esposa e no meu filho que vocês viram aqui no início do vídeo. E claro, principalmente a vocês que fazem parte aqui da família Chaves Remista. Estamos quase chegando nos 50 mil inscritos. E ano que vem nós vamos fazer história, porque o Leão está na Série A e o céu é o limite pra gente. Vamos pensar grande, vamos pensar em coisas grandes no futebol, porque nós merecemos. O Brasil todo tá falando da gente. Sabe por quê? Porque o Remo é gigante e o Remo engaja pra caralho. O Remo engaja muito. E a gente roeu o osso para agora comer o filé mignon. E nós merecemos comer esse filé mignon. Nós merecemos. É muito fácil falar do Remo agora, né? Mas quem tava lá roendo o osso, se lascando, pegando sol, chuva, quem doou inclusive aquele primeiro saco de cimento pro Baianão, nós sabemos o que passamos. Só nós sabemos o que passamos. Agora é muito fácil dizer que ama o Remo, né, que tá parabenizando o Remo, porque o Remo chegou na Série A. Mas só quem viveu o inferno que a gente viveu sabe o sentimento que a gente está vivendo nesse momento. Parabéns, Clube do Remo. Série A em 2026. Obrigado, Fenômeno Azul. Obrigado, Nação Azulina. Não esquece de deixar o like. Não esquece de verificar a tua inscrição aqui do canal. É o Leão na elite do futebol nacional em 2026. Tamo junto. Valeu! Comemora, Nação Azulina!